Nesta aula de inglês, vamos estudar o texto How to Become a More Successful Language Learner. Como tornar-se ter mais sucesso na aprendizagem da linguagem. É um texto que foi extraído do From Ruben J. Thompson em 1985, denominado How to Become a More Successful Language Learner, das páginas 67 e 8. Essa é a origem desse texto que nós vamos estudar, fazer a interpretação desse texto. Nós vamos estudar um vocabulário inicialmente, mas como o texto trata de mnemônica, vamos primeiro saber o que significa mnemônica. Mnemônica é um auxiliar de memória. São tipicamente verbais e utilizados para memorizar listas ou fórmulas e baseiam-se em formas simples de memorizar maiores construções, baseados no princípio de que a mente humana tem mais facilidade de memorizar dados quando estes dados são associados à informação pessoal, espacial ou de caráter relativamente importante, do que dados organizados de forma não sugestiva para o indivíduo ou sem significado aparente. Então, a mnemônica trata da organização dos dados em determinados grupos, de modo que ele se torne importante para a pessoa, e desta forma a pessoa consegue gravar com mais facilidade essas informações. Porém, estas sequências têm que fazer algum sentido, ou serão igualmente difíceis de memorizar. Portanto, então, essas sequências, o modo de organizar essas palavras, ideias, etc., tem que ter uma sequência, tem que ter algum sentido, para que se tornem fáceis de ser memorizadas, senão não terão nenhuma utilidade. Vamos ao nosso vocabulário. As palavras que serão observadas aqui no texto serão essas aqui que eu vou mostrar, que são as mais difíceis, vamos dizer assim, de pattern, padrão, modelo. Make, é um verbo com um significado muito amplo, mas aqui basta que a gente memorize o seguinte, que significa fazer, criar, produzir, fabricar, efetuar. Kind, maneira, tipo, espécie. Device, dispositivo, artifício, meio, estratagema. Try, tentar, testar, experimentar. Often, frequentemente. Each other, um ao outro. Mint, mente, espírito, memória, cérebro. Helpful, proveitoso, útil. However, contudo, porém. Such as, tal como. Give, dar, fornecer. Também é um verbo bastante amplo. Ask versus answer. Ask, perguntar. Em oposição a answer, que é responder. Pairs, pares. Way, forma, maneira, modo, caminho. Therefore, portanto, assim. So that, de modo que. Related, relacionado, ligado, aparentado. Share, partilhar, dividir, distribuir. Core, núcleo, parte central, cerne. Link, ligar, vincular. Same, some, são palavras bastante parecidas. Same, mesmo. Some, alguns. Speech, discurso, fala, linguagem, língua. So on, assim por diante. In turn, por sua vez. My, um verbo auxiliar, muito importante também, significa pode ser possível, indica possibilidade. Spit, gastar, passar, despender. Became, tornar-se, vir a ser. Learner, aprendiz, discípulo, aquele que aprende. Tall, alto. Singer, cantor. Cousin, primo. Bread, pão. But, manteiga. Son, filho. Daughter, filha.
belong, pertencer, dizer respeito a, length, comprimento, could, poderia. Também é um verbo auxiliar, significando possibilidade, muito utilizado. Vamos primeiro fazer a tradução e depois vocês podem fazer responder essas questões. 36, 37, 38, 39 e 40. A resposta delas já estão aqui, o gabarito ali no final desse doc. Então vamos lá. How to become a more successful language learner. Como como aprender com maior efetividade, maior sucesso a linguagem, tornar-se um aprendiz, né? Mnemonics são técnicas que fazem a memorização mais fácil, ou tornam a memorização mais fácil, pela organização de itens em partes no modelo e vinculando coisas juntas. Existem muitas maneiras de memorizar, estratégias de memorização. Você deve experimentar de diferentes formas para ver qual delas é melhor para você. Aqui estão algumas que você pode experimentar. Usando rimas. Itens que rimam são frequentemente mais fáceis de lembrar. Quando memorizamos da memorização de uma lista de palavras, se algumas rimam umas com as outras, isso você conhece. Por exemplo, no russo, nash our, vash your, nash yous e vas you devem ser aprendidas juntas. Assim que é chamado uma delas, você instantaneamente a outra virá à sua mente. Aprendendo classes de palavras, algumas vezes é proveitoso aprender palavras por classes, tais como cores, palavras que designam cores, dias, semanas, meses e anos, e números de 1 a 10. Tente memorizá-los em diferentes ordens, entretanto. Usar natural palavras associadas naturalmente, tal como os seus opostos. Em nossa própria linguagem, algumas palavras tendem a ser naturalmente associadas. Por exemplo, se nós fornecermos a palavra cold, que é frio, e perguntar a outra pessoa uma palavra que instantaneamente vem à sua mente, muitas pessoas mencionarão hot, que é a palavra oposta, em vez de quente. Palavras pares tais como brother and sister, né? Irmão e irmã, husband, wife, esposo e esposa, black and white, preto e branco, são automaticamente associadas de similar forma, desta mesma forma. Porém, quando palavras palavras estrangeiras, tente formar pares, assim, quando uma for mencionada, a outra instantaneamente virá à sua mente. Aprendendo palavras relacionadas. Grupos de palavras que dividam um núcleo comum, tal como white, written, witchen, que é branco, embranquiçar, né? São mais facilmente memorizadas juntas do que estando em grupos não relacionados de palavras. Se você tem uma lista de palavras para memorizar, tente organizá-las em grupos que dividam um núcleo em comum, ou tente linká-las, vinculá-las a uma nova palavra com a anterior.
aprendendo palavras que têm o mesmo núcleo. Grupos de palavras por classes gramatical, por classe gramatical. Algumas vezes auxilia a organizar uma lista de palavras por partes da linguagem, por partes da linguagem, do discurso. Nomes, adjetivos, verbos e assim por diante. Nomes são usualmente mais fáceis de memorizar do que verbos. E adjetivos, por sua vez, são mais fáceis de memorizar do que verbos. É possível, porém, precisar gastar mais tempo nas palavras mais difíceis, nas classes mais difíceis de palavras. Bom, então você já tem uma noção do que trata o texto, né? Então agora já está em condições de fazer o teste de aprendizagem, que são as questões 36, 37, 38, 39 e 40, que estão o gabarito está aqui no final do documento. Esse documento eu vou postar no site vestibular, meet.org.com, e no blog também do Estudando a língua inglesa. Então até uma próxima oportunidade.